Bem, vamos passar agora para a nossa segunda parte, o segundo módulo, que é justamente a análise dos documentos imagéticos. Então veja, a imagem ela está associada a um registro, como um texto está associado a um registro. Esse registro imagético ele pode ser, né, quase um pré-histórico, né, ele pode ser simbólico, pode ser um registro que não tenha, né, um teor de texto, mas ele pode ter um teor de imagem. Então você pode pegar nas cavernas, nas grutas, né, onde você tinha os grupos paleolítico, do neolítico, onde ele deixava o registro, né, em imagens, né, em imagens não tão próximas ao que eles representavam, mas próximas ao que eles viam. Então esse registro ele passa a ter uma interpretação. E esse registro ele precisa ser gravado, ele precisa ser guardado. Então como guardar, né, uma imagem tipo das cavernas de Lascaux ou da Serra da Capivara? Então o trabalho do registro da imagem ele também passa por um registro imagético. Ele passa por um processo que antes era microfilmagem para textos ou mesmo fotografia para obras de arte, para imagens em afrescos ou pinturas na parede. Então é um espectro amplo de como a gente tem esse registro, como nós vamos analisar esse registro, e a partir do momento que aquilo me chega pelos olhos, mas não é um texto escrito, não é uma ideia, e sim uma representação de algo que se aproxima do que se queria representar, se aproxima daquilo, né, que se queria dizer, não, pelo menos mostrar, dizer não, mas mostrar, porque a imagem, uma das suas características também é a descrição, né? A imagem ela sempre é descritiva, no sentido de que ela não apenas mostra, mas ela diz o que é, ou diz o que ela se aproxima. Então, nós vimos que a imagem, o registro, começa com essa necessidade, certo? De superar a morte. E superar a morte é um elemento fundamental da arte, seja na arte pré-histórica, seja na arte, né, civilizatória, seja como for. Então a imagem ela sempre vai ter uma associação muito direta com a história da arte e com a história das representações gráficas, seja o desenho, seja a escultura, seja a pintura. Então há essa associação, isso é muito forte, tanto é que as principais teorias da imagem, ela passa necessariamente por uma representação de ícones, como a gente já viu, a representação de obras de arte, de representação de quadros e o que for, sempre ligado à imagem e a essa representação. Então, a representação da imagem ela está associada diretamente à história da arte. E na história da arte nós temos duas formas de ver o objeto artístico ou a representação artística. Temos duas linhas, que é a iconografia e a iconologia. São vamos dizer assim, os grandes ramos, os grandes braços da análise da imagem artística. São os únicos? Não. Certo? Existem as análises simbólicas, as análises estruturalistas, semióticas. Então, há várias formas de análise da imagem, seja na sua forma, seja no seu conteúdo. Mas, historicamente, as primeiras, né, as mais assim, impactantes, ou pelo menos mais longevas, análise de imagem, partem do princípio da análise artística. E não é tão longe assim não, né? Essa análise começa a partir de 1764, por aí, quando é lançado o primeiro livro sobre a história da arte, quando Joaquim Winckelmann ele começa a analisar os tesouros encontrados em Pompeia e Herculano, né? E depois vai criar toda uma linhagem baseada na estética romântica, né? Com Baumgarten, Hegel, certo? E toda uma linha alemã de análise da história da arte, mas sempre analisando o aspecto estilístico clássico, ou seja, não havia uma definição do que era estilo, nunca havia uma definição do que era aquilo que se estava fazendo.
Então nomes como barroco, clássico, classicismo, eles vão ser colocados bem depois, né? E o livro que abre, né, a grande análise da arte, né, é de Heinrich Wöfflin, né, que é fundamento da história da arte, quando ele começa a definir o que é estilo, comparando duas formas de fazer arte modernas, o Renascimento e o Barroco. Wöfflin ele vai se basear, né, num modelo, vamos dizer assim, biológico, né? Ele vai pegar as categorias de Carlo Linneu, aquelas categorias que classificavam os animais através filo, subfilo, ordem, e por um princípio muito básico, né? Quando Linneu começou a analisar os animais, ele analisava pela forma. Então ele via que o gato era parecido com o leão, que era parecido com o tigre, que era parecido com o lince, e por aí vai. Então a forma é que dava o que seria né, a grande ordem, que eram os felinos, por exemplo. Transferindo para a obra de arte, Wöfflin vai justamente criar essas categorias. Então ele vai colocando coisas que ainda hoje impregnam a história da arte, principalmente a história da imagem da arte, não é? Que pela forma eu defino que estilo é aquele. Então ele começa a lançar conceitos sobre a forma. Então o Renascimento é linear, o Barroco é curvo, o Renascimento é o claro, o Barroco é o claro escuro. Então sempre uma relação da forma em que eu estou observando. Então nesse livro de Wöfflin ele sai, né, de uma análise do objeto artístico, e ele vai criando estilemas. O que são estilemas? São partes que compõem o estilo, como se fosse uma gramática, e a partir dessa gramática eu generalizo para um estilo. O grande problema disso tudo é que os estilos não são estanques, né? Nem são tão estanques, principalmente eles são extra limites, né? Extra fronteiras. Se você for analisar um barroco brasileiro para um barroco austríaco, há algumas proximidades, mas também há muita divergência. Então, como analisar isso? Então, eu preciso criar categorias, eu preciso criar formas, eu preciso criar conceitos sobre a forma. Então, a história da arte ela vai ser muito debitária a essa teoria da imagem. Porque através da imagem, através das formas, né, através de como elas são representadas, eu vou definindo o que é barroco, o que é clássico, neoclássico e assim por diante. Então, Wöfflin vai criar vamos dizer assim, essa história da arte baseada na forma, e vamos ter como seu discípulo, né, o chamado Escola de Warburg, né, cujo grande auge vai ser com Arnold Hauser. Então temos uma linhagem, né, de teóricos que começa com Wöfflin, depois vai para Aby Warburg e vai culminar com um livro clássico que é a História Social da Arte de Arnold Hauser. Essa linhagem, vamos dizer assim, de austríacos migrados para a Inglaterra, né, eles se fundamentavam no que a gente vai chamar de iconografia. A iconografia, ela foca no objeto artístico, na obra. Então eu vou analisar a obra de acordo com os materiais que ela é feita, o contexto que ela está sendo produzido e principalmente as técnicas que elas foram produzidas. Então, o importante para essa linha iconográfica, né, com o problema de gráfica, o registro, né, você precisa da obra, você precisa situar a obra dentro de um aspecto social, dentro de um aspecto estilístico e principalmente dentro de uma história na qual a técnica ela sobressai sobre o artista. Então, na iconografia, a obra é o principal objeto da teoria da imagem e a obra é o principal elemento da arte. Paralelamente, nós vamos ter, não é, uma outra linha em que, a partir dessas obras, né, a partir dos objetos analisados, nós vamos ter uma linhagem que vai analisar o que o artista quer dizer. Quem é o grande patrono desse tipo de análise da imagem é Ernest Gombrich, que tem um livro também clássico chamado História da Arte, cuja a introdução começa em que ele diz: não existe arte, só existe artistas.
ou seja, para ele, ou para essa linhagem, é mais importante o que o artista quer dizer do que realmente o que a obra, como a obra foi feita ou como a obra se situa socialmente. Embora ambas são imprescindíveis para se entender tanto o contexto histórico como entender a técnica utilizada, o contexto do artista e como esse artista está produzindo. Então vejo que há uma relação muito forte entre a teoria da imagem e essa história da arte, porque ela vai focar principalmente em pintura, escultura e desenho de certa forma. Então as análises partem de obras que são quadros, são obras que são pinturas, são obras que são necessariamente representações artísticas de imagens. Por isso essa volta toda que a gente fez aqui. Porque há uma relação direta entre essa análise da arte, essa análise estética, dessa análise da teoria da imagem. Outra coisa também é que, a partir da década de 30, começa a se desenvolver, ou pelo menos a ficar mais comum, a reprodução de quadros artísticos via a fotografia. Então, nesse caso, você começa a conhecer a Mona Lisa sem nunca ter visto a Mona Lisa real. Você via sempre ela por uma representação em um livro, em uma cartela, em um pôster, em algo que era a representação dela, mas não era ela. Mas lembrando aquele modo, o primeiro, como a fotografia era tão próximo do objeto que ela representa, aquele objeto é. Então o que está no livro é idêntico ao que está no Louvre, embora o tamanho seja diferente, a proporção seja diferente e a referência também sejam totalmente diferente. Enquanto a pintura é feita a óleo, o que você vê em um livro, em um caderno, ou em um prospecto de museu, é feita em policromia, é outro padrão, é o padrão CMYK, então é outra referência. E às vezes nem cor tinha, era feito preto e branco. Mas aí estava lá a Mona Lisa, ali estava a Vitória de Samotrácia, ali estava o quadro de tal rei ou de tal personalidade. Então isso também começa a difundir essa crença de que o que está no livro, que está representado, me traz próximo o que está longe. Então você não precisava ir no Louvre para ver a Mona Lisa, ela está no seu livro. Você não precisava ir no Louvre para ver os quadros de Da Vinci, ele está no livro. Então toda essa relação da história da arte, da análise artística, ela vai criar uma distorção sobre a imagem muito grande, que é justamente o que eu vejo e o que realmente é. E aí passa por um discurso. Aí novamente associamos a arte. A arte ela se fundamenta principalmente na elaboração de um discurso artístico, um discurso sobre a obra de arte. E aí a gente vai começar a entrar em um processo em que a imagem é forma ou ela é conteúdo? Ou como analisar a forma na imagem, como analisar esse conteúdo? Você tem o registro e a intenção de produzir alguma coisa. Então nós temos vários objetos imagéticos que a gente precisa analisar, que a gente precisa se debruçar sobre ele, e nós precisamos de uma metodologia, nós precisamos de uma referência e, acima de tudo, a gente tem que ter em mente que aquilo ali é uma representação, aquilo ali está próximo do que é, mas não é o original, certo? E como eu tenho acesso àquela fonte, o que é que me garante que aquilo ali é o que se diz ser? Lembre-se que a gente sempre tem uma referência, ou autoridade, ou então uma instrução técnica. Certo? E agora? Então, quando você começa a pegar objetos, uma história em quadrinho, um filme, um catálogo de arte, vai analisar desenhos, pinturas, como eu vou trabalhar o conteúdo, como vou trabalhar a forma. Pelo estilo e pelos estilemas, isso já não dá mais fundamento, porque isso foi criado a partir do início do século XX, e a partir do século XX, a arte, no geral, principalmente a imagem, ela perde artisticamente, ou seja, em relação a essa arte plástica, como a gente chama,
né, pintura, escultura, desenho, ela perde essa referência da proximidade com o que ela representa. A grande diferenciação a partir da segunda metade do século XX vai ser o surgimento de que a gente chama de mídias de imagem. O cinema já estava, né, a passos largos, a fotografia, né, também já estava na sua técnica já bem apurada. A partir de 1930, né, é descoberto como, né, se produzir imagens através de ondas eletromagnéticas. Depois da Segunda Guerra Mundial, a RCA Victor, né, torna isso comercialmente viável. O Brasil é um dos primeiros países a, né, ter televisão, embora não tinha televisores, né? A primeira transmissão tiveram que buscar no contrabando 3 televisores para passar o programa que ia ser da TV Tupi, em 1950. Mas gradativamente, né, de 1950 até a virada do século XX, a televisão ela foi ganhando espaço, ela foi ganhando dimensão e foi se espalhando, né, em relação ao cinema, em relação à história em quadrinho, em relação à fotografia, ou seja, o que Marshall McLuhan falava da aldeia global, né, que era a grande representação pela mídia, e principalmente por essa difusão da imagem como não só aquilo que ela representa, mas aquilo que ela traz próximo da gente. Né? A televisão, ela de certa forma unificava o país, a televisão de certa forma ela trazia para próximo aquilo que estava longe. Né? Bem mais rápido, pior que o cinema, vamos dizer assim, até a década de 60, 70, onde nós temos as primeiras análises sobre televisão. Né? Ela era vista como um meio que dificultava o entendimento. O cinema era um meio mais, né, mais fácil de captar, mas é a partir daí que a gente começa a ver como a imagem técnica ela vai impregnando a nossa cultura e como a imagem técnica ela vai simplesmente dominar essa visão do que eu tenho do que seja imagem.